Voltando aqui com o Fernando. Fernando, tema de hoje, vamos lá, de quem você gosta mais, do seu smartphone ou do seu filho? Olha só, hein? E os pais estão mais atentos aos celulares do que aos filhos, Fernando? Faria, infelizmente a gente tem visto isso, tá? E tanto é que tem muita criança que se perde em aeroporto, em rodoviária, por causa do smartphone que tira a atenção dos pais. O pai fica ali naquela bobagem, a mãe também, e a criança vai embora. A criança está dispersa ali. Você entendeu? Então isso está acontecendo demais. E a criança, é igual a gente sempre fala, a criança de 0 até os 7 anos, a criança ela não consegue abstrair, entendeu? Os gestos dos pais. Não consegue entender por que o pai fica ali. Então a criança, ela começa a achar realmente que os pais dão mais atenção ao celular e ao smartphone do que a eles mesmos. E os pais, no caso, vivem mais da aparência do que da realidade ali envolvido com o mundo virtual? Faria, realmente fica ali envolvido naquele mundo virtual e esquece a realidade da vida. Esquece que o filho está ali do lado, tá certo? Que eles estão num lugar perigoso, que eles estão atravessando uma rua, que estão andando numa calçada, que podem ser assaltados por causa disso. Tá? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que voltar para a realidade. Quer dizer, o smartphone é uma beleza? Mas tem que entender que o smartphone ele deve ser usado como ferramenta para facilitar a vida e não para criar dificuldades para a vida, que é o que está acontecendo. O pessoal está usando demais, viu? Só lembrando que esse texto aqui, de quem você gosta mais, do seu smartphone ou do seu filho, é também da psicoterapeuta clínica Eliana Barbosa e já publicado, inclusive, na edição do Jornal da Manhã. Pessoas que quiserem dar uma lida completa lá no material, né, Fernando? Tá lá. Só buscar lá no Jornal da Manhã, tá lá o texto completo da Eliana Barbosa. Inclusive, ela cita o seguinte, que os pais cuidam mais da vida dos outros do que a dele própria. Exatamente. A pessoa ela começa a negligenciar ela mesma, começa a negligenciar os filhos, tudo que estão ali ao redor, cuidando da vida dos outros, porque fica ali sempre comunicando com gente, através do smartphone. Fica ali ouvindo fofoca, perdendo tempo, tá? Porque se a pessoa tiver... Porque é raro, viu, Faria? A gente vê uma pessoa olhando para um smartphone, ela lendo um livro ali, um livro bom, tá? Que ela baixa ali no smartphone. Isso é muito raro. Na verdade, fica olhando mais besteira. Tá bobeira, no WhatsApp ali, você entendeu? Fazendo fofoca, escutando fofoca, quer dizer, vendo besteira. Tá? E a gente sabe que muitas vezes, quando você fica muito fixo numa coisa, tipo smartphone, por exemplo, você acaba o quê? Você acaba se auto-hipnotizando. Quer dizer, você entra num estado de consciência alterado. E esse estado é muito perigoso, porque distrai completamente a pessoa. E o que a gente vem observando, Fernando, e é a realidade, né? Nesse vídeo que a gente mostrou no bloco anterior, a gente vê as pessoas realmente juntas, né, ali, mas não se conversam mais, não dialogam mais, não trocam realmente assuntos proveitáveis, né? O que a gente vê são as pessoas simplesmente uma com o celular de um canto, outra no outro, tal. Isso realmente é terrível. E é muito desagradável. Às vezes você está fazendo uma palestra, Faria, num lugar grande, por exemplo, e as pessoas estão tudo olhando o WhatsApp, você falando ali, feito um bobo, tá? Então, quer dizer, é muito desagradável, chega a ser uma falta de educação, que eu considero uma falta de educação, você está conversando com a pessoa ali no smartphone, olhando o WhatsApp, Facebook. E o que a gente observa é que esse problema já está chegando até nas escolas, né? Porque muitos alunos levam o celular para dentro da sala de aula e não prestam atenção ali no professor, na professora, no que está sendo ministrado. E aí o aluno está ali, né? Batendo papo, tal, totalmente alheio aos ensinamentos ali na sala de aula. Exatamente, Faria. Eu acho o seguinte, é uma sugestão que eu faço para o pessoal da delegacia e de ensino. O seguinte, procurem proibir o uso de smartphone dentro da sala de aula. Não só da escola média, das crianças, dos jovens, mas também nas universidades. Sim, nas faculdades. Proibir o uso de smartphone dentro de uma sala de aula. Porque senão não tem condições. Eu já penso até que proíbe dentro da sala. Quer conversar? Vai lá para fora então. No mínimo, né? No mínimo. Porque já não deveria. Porque se sair da sala, deveria até ganhar uma falta ali, porque não está participando da sala. Então, quer dizer, o pessoal, Faria, eles estão usando demais o smartphone e estão negligenciando as coisas importantes da vida.
As pessoas estão esquecendo, elas estão se distraindo daquilo que é importante na sua vida. A gente está falando dessa questão dos alunos e os pais muitas vezes não acompanham nem as tarefas mais. Não, porque chega com a tarefa, o aluno chega em casa com a tarefa, o pai não quer nem saber, porque o pai e a mãe, no caso, né, os pais, ficam ali conversando. Exato. E aí o filho está deixado totalmente. Isso. E também a gente vê nas escolas também, os professores olhando também o smartphone durante a aula também. Que é um absurdo. Como é que eles vão chamar a atenção do aluno se eles mesmos dão um mau exemplo? Exatamente. Então, eu acho que tem que fazer o quê? O governo ele tem que olhar por esse lado, tá? Igual a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já está olhando preocupada, como eu falei, na questão da depressão, tá certo? E dos acidentes também, gente. É uma coisa muito séria. Porque os acidentes eles estão aumentando muito por causa do uso de smartphone. O sujeito, né? Então é muito perigoso. É muito perigoso, bastante complicado e uma situação difícil. Difícil. Bom, é o tema de hoje. De quem você gosta mais, do seu smartphone ou do seu filho? Texto de Eliana Barbosa, já publicado então no Jornal da Manhã. Muito importante, de quem você gosta mais, do seu smartphone ou do seu filho. Nesse caso, Fernando, como é que ficam as gerações futuras das crianças, né, dos filhos, que simplesmente não têm o olho no olho dos pais? Então, esse olho no olho, viu, Faria, é exatamente o que ocorre, por exemplo, na primeira infância, que faz uma falta muito grande. Por exemplo, hoje em dia as mães, em vez de olhar, na hora que elas estão amamentando, em vez de olhar no olhinho dos filhos, elas ficam ali olhando no smartphone, enquanto estão amamentando. Então, tem uma psicoterapeuta alemã que foi radicada, ela se radicou nos Estados Unidos. Ela morreu em 1952, como é que chama? É a Karen Horney. Essa Karen Horney, ela estudou essa questão e ela falava, Faria, que isso aí causa uma carência básica na primeira infância. Essa carência do amor de mãe. E isso aí no futuro pode gerar o quê? Adultos obesos. Olha só. Tá? Isso aí pode levar à obesidade a partir da adolescência. Por quê? Porque, na realidade, por causa daquela carência básica do amor da mãe, o que acontece? O adolescente ele começa a comer. Então, qualquer probleminha, ele está lá comendo. Na realidade, ele não quer comer demais. Ele quer o amor da mamãe, que faltou na primeira infância. Então, quer dizer, esse olho no olho durante a primeira infância, que a mãe tem aquele contato com a criança, é muito importante. E também na fase da adolescência, que os pais também evitam de conversar com os filhos. E muitas vezes conversa com os filhos, Faria, só através do smartphone. Ó, estou mandando um recado para você. Você está entendendo? Então isso é muito importante. Porque o ser humano, viu, Faria, ele é um ser linguístico. É isso que nos diferencia dos animais. Tá? A capacidade linguística que nós temos. Se não se comunicar, se não se comunica, o que acontece, filho? Nós vamos começar a atrofiar essa capacidade extraordinária do ser humano, que é de se comunicar num relacionamento. Bom, Fernando, no início do programa a gente falou sobre um exercício que você vai passar para quem fica muito ali de cabeça baixa, consultando o celular e totalmente desatento a tudo e todos, né? Como é que é esse exercício? Então, esse exercício é o seguinte, a pessoa tem que procurar fazer isso pelo menos 4 vezes ao dia. Essas pessoas que estão muito ligadas ali no smartphone. Então, o que consiste o exercício? É você, tá, sem virar a cabeça para cima, olhar para cima. Tá? Olha para cima e sempre olha para a direita, para a esquerda, olhando sempre para cima. Tá? Durante 30 segundos. Por que isso? É brincadeira? É simpatia? Não, isso é ciência. Tá? E a ciência, a neurociência, já provou que quando a gente movimenta o globo ocular para cima, o que acontece? Nós estimulamos um ponto no córtex pré-frontal, que é esse córtex aqui, essa região, tá? E vai estimular o quê? Vai estimular a produção de serotonina, que é um neurotransmissor necessário para que a pessoa possa o quê? Ter sensações, transmitir sensações de prazer, de alegria, de bem-estar. Então, 4 vezes, no mínimo, 30 segundos vezes, cada vez, olhando para cima. Para né? cima. E sem mexer a cabeça, sem mexer, só o olho. Isso. Né? E quando olhar para cima, procurar criar uma imagem mental de um lugar aprazível, gostoso, de uma praia com cachoeira, tá certo? E isso aí vai melhorar até a memória da pessoa. Além de dar uma sensação de alegria, de prazer,
vai fazer a memória da pessoa dar até uma melhorada. Ou seja, aquela questão que você comentou também, de quem fica muito olhando para baixo, pode se tornar uma pessoa deprimida. Né? Exato, você pode notar, as pessoas, por exemplo, estão na rua, andando na rua, Faria, olhando para o chão, você pode saber que aquela pessoa está deprimida, está com algum problema, triste, tá certo? Então as pessoas deprimidas, tá? Elas andam olhando para o chão. Elas não conseguem olhar para o horizonte, sempre olhando para o chão. Está caminhando, olhando para o chão. Você deu um exemplo até legal aqui da questão do esporte, o vôlei, por exemplo, em que o jogador fica mais olhando para cima. Claro. Então, é uma atividade boa ali. Excelente. Que é bom, faz bem para o organismo. Excelente, Faria. Por quê? Porque a pessoa, quando está jogando voleibol, ela está sempre mexendo o globo ocular, olhando para cima. Tá? Ela olha, ela está com a cabeça assim, mas está sempre olhando para cima. Então isso é muito bom. Eu, por exemplo, no meu consultório, quando eu estou tratando uma pessoa com depressão, se a pessoa pode, eu sempre falo, ó, procura jogar um voleibol no clube, jogar uma peteca, tá certo? Isso é muito bom. Ensina o exercício para olhar para cima e proíba a pessoa de ficar usando o smartphone demais. Com certeza. Ou seja, resumindo isso, os filhos precisam da presença presente dos pais. Dos pais, Faria, é fundamental. Os pais, eles têm que ter disciplina, eles mesmos se autodisciplinar no uso de um smartphone. Tá? É muito bom, tudo é muito legal, mas tem que se disciplinar. Para quê? Para não negligenciar o quê? Os filhos. Porque os filhos, até os 10 anos de idade, eles são muito carentes da atenção dos pais. Você vê que a criança lá de 5, 6 anos, pai, faz isso para mim, mamãe faz isso. Aí a mãe fala assim, não, meu filho, eu estou olhando aqui, espera um pouquinho, meu filho, espera um pouquinho. E esse espera um pouquinho dura sempre, tá? E a criança desiste. Porque, minha mãe fica ali, a mãe deita, por aí, igual nós vimos lá, por aí, no outro filme, o casal deita em vez de, vamos dizer assim, de curtir ali o momento, trocar carícias, né? Fazer amor, tal, sexo, aquela coisa toda, vai ficar olhando o smartphone, o marido do lado, a mulher do outro, cada um com o smartphone na mão, vendo a porcaria do WhatsApp. Com certeza. Bom, Fernando, encerrando mais um tema. Um abraço. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Esse tema realmente que é o momento, né? A nossa realidade hoje, e as pessoas têm que realmente ouvir essas dicas importantes aqui do Fernando, da Eliana Barbosa, quem fez o texto lá, já publicado na edição do Jornal da Manhã. Entra lá no site do Jornal da Manhã, busca lá o tema, vai ter lá todo o assunto completo para a pessoa dar uma meditada boa, tá certo? Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço, Faria. Daí, portanto, né?